Opa, pessoal do canal, tudo bom? Então, falar sobre o jogo de Vasco e Melgar, né? A vingança do 3x3 de Carille, agora deixado nossos alegres placar de 3x0, finalmente, outra vitória, uma vitória obrigatória que a gente deveria ganhar, a gente tinha obrigação de ganhar, a matar ou matar, e ganhamos. Então, de verdade, estou muito feliz. Porém, eu quero deixar bem claro aqui, né, que hoje eu vou ter que fazer um pouquinho do papel da pessoa chata aqui, do torcedor chato, do... Não me convenceu, né? Quem conhece sabe desse meme. Mas enfim, por quê? Minha câmera tá caindo um pouquinho. Eu quero fazer um vídeo rápido também, não vou prolongar muito, até porque é vídeo de Sul-Americano onde o Vasco ganhou, possivelmente vai ter 5 views isso daqui, 4, 3. Então, de verdade mesmo, não que view seja um grande agregador também, né? Se eu estivesse gravando por view, eu teria parado, senão não acho também. Mas enfim, eu quero falar um pouco sobre o Vasco, então hoje novamente jogamos no 4-3-3. Tivemos enfim retorno do Lucas Freitas. O Maurício Lemos ainda não voltou a jogar. O Luiz Gustavo, que eu comentei no último vídeo, né, pra gente estar fazendo hora extra, realmente. Eu acho que agora realmente o Lucas Freitas voltou para ser o titular, tanto que ficou o jogo inteiro. E de verdade, deu para sentir uma segurança maior nessa zaga com o Lucas Freitas. Então, para mim, realmente, Luiz Gustavo eu não vou culpar ele, falar que ele é um moleque ruim, não, pelo contrário, moleque da cria gigante, cria da colina, né? Moleque da base, então eu ainda acho que ele vai evoluir muito. E as partidas que ele jogou de verdade, principalmente sobre o Diniz, ele não jogou mal. Então o Luiz Gustavo eu acho que ele vai ser uma. Conforme a gente for lapidando ele, quem sabe no que vem, no próximo, ele fica um moleque realmente bom. De verdade mesmo, eu não tô só falando porque ele é cria da base, eu tô realmente questionando isso. Então. Hoje o Hugo Moura estava suspenso. Com a suspensão do Hugo Moura, que no lugar dele foi o Jair. Pra mim, totalmente certo. Era o que devia acontecer. E falando da escalação então agora, laterais Lucas Piton, Paulo Henrique, Lucas Freitas zagueiro, junto ao João Vitor. Pra frente, primeiro volante, teve o Tietê. Segundo, o Jair, no lugar do Hugo Moura. Aí mais pra frente, né, como bem armador, o Coutinho. Aí, clássico de sempre, né, Verratti, Ryan e Nuno Moreira. Pra mim, certo, realmente o time, que é o time que eu escalaria, eu comentei isso no último vídeo, realmente pra mim esse daqui é o time certo até. Não lembro contra quem a gente vai jogar sábado agora, contra o Bragantino, mas enfim. Eu acho que o elenco deu hoje, principalmente no segundo tempo, deu pra apaziguar o elenco, pra mim o Bragantino tem que ficar o elenco titular, mas eu tô falando muito do futuro. Então vamos voltar ao jogo de hoje. O jogo de hoje foi um jogo que o primeiro tempo deu gosto de ver o Vasco jogando. É forte falar isso. O Vasco dá gosto de jogar. O primeiro tempo foi um tempo onde a gente errou pouco. A gente propôs muito mais jogo que os caras. É, Conseguimos marcar muito em cima deles. Marcamos 3 gols. Um aos 3 minutos de jogo que foi o gol do Ryan numa tabelinha. Você imagina o Vasco. Se eu chegasse agora e você na 4 rodadas atrás e falasse que o Vasco vai aprender a jogar bola de novo, vai aprender a fazer tabelinha pelo menos, e vai sair ataque nisso, pô, ninguém acreditava. Desculpa, 4, 5 rodadas atrás ninguém ia pensar nisso. E hoje saiu. Inclusive, Ryan, novamente, eu destaco aqui. Ryan, na mão do Diniz, está jogando um absurdo de uma bola. O Ryan tá evoluindo muito sobre o comando do Diniz. E isso é maravilhoso. Não vou negar. Para mim, Ryan é moleque bom. Realmente, agora, sobre esse comando mais ofensivo, dá para ver que ele realmente é muito bom. Sobre alguém que consegue trabalhar com ele. E eu Eu acho que realmente é aquilo, né? Moleque brasileiro sabe driblar, então daqui a pouco a Europa deve estar chamando. Ele quase foi pro Botafogo esse ano, né? Começo do ano havia a conversa dele pro Botafogo sobre o Textor, né? Então, se ele fosse pro Botafogo, possivelmente ia pegar alguns times pra lá da companhia do Textor, então não duvido que ele realmente vai sair. Eu não quero falar sobre a do jogo, porque de verdade, como eu comentei, eu quero fazer um vídeo mais rápido dessa vez. E o primeiro que eu quero destacar duas coisas realmente mais importantes pra mim. Essa camisa que eu tô agora, ela é a camisa de 2023. Ela é uma camisa que escolhida a dedo para gravar sobre o jogo de hoje, porque esse Vasco me lembrou o Vasco de 2023 com um requinte de talvez melhor, porque de verdade talvez seja mais momentâneo, né? Tô com uma memória mais recente desse jogo. Então, mas enfim, por que lembrou o Vasco de 2023? Foi o Vasco onde Piton Piton estava sendo
líder em assistência, conseguindo carregar, ofensivo, tacando bola na área, verrete, gol, tudo. Foi um jogo onde o primeiro tempo a gente conseguiu abrir uma certa vantagem. Nesse jogo até mais do que a maioria dos jogos de 2023. Porém, agora para mim é o grande pesar que eu venho aqui falar. O segundo tempo é a parte que você é torcedor chato. O Vasco morreu em campo. O Vasco se acomodou. O Melgar, eu achava que o Vasco ia ganhar hoje. Eu comentei isso antes, eu realmente achava que ele ia ganhar. E além de achar que o Vasco ia ganhar, eu realmente acreditava que até com o elenco mais misto a gente ia ganhar. E que nem os comentaristas, né, narradores falaram na transmissão, o Vasco, o pessoal tá meio, tá 3-0, né, mas o Carille do jogo de ida tava 3-1 e os caras empataram em 3-3, mas ainda assim pra mim não era, de verdade, eu não via ele empatando esse jogo. Tudo bem que com o 3-1 eu também não via, mas hoje em dia a diferença de Carille pra Diniz é enorme. De verdade mesmo, não só visto como elenco do Vasco, como pra técnico. O Diniz, a maior prova disso é que ele não teve que esperar levar 2 gols para trocar o elenco. Para mim, isso é uma maior prova que o Vasco evoluiu, pelo menos como treinador. Tem um treinador melhor do que tinha no começo da temporada. Só um minutinho. O gato filho da puta tá aqui. Voltando. Então, realmente, eu acho que não tinha como eles empatarem. Essa é realmente meu ponto. Mano, que gato maldito. Não vou cortar não, tá, galera? Ó, dá uma idade. Agora vai. Voltando. Eu realmente não via que tinha como eles empatarem. E não bateu medo em nenhum momento. Porém, no segundo tempo, realmente eu tenho que concordar que pelo menos um gol achei que eles iam tirar da gente. Eu achava que realmente ia virar um placar de 3-1 nesse jogo. E eles mereciam tirar um gol da gente nos primeiros 15, 20 minutos do jogo. Se não me engano, aos 15 minutos, não, 10 minutos, 8 minutos, tem a primeira troca do jogo, que é a retirada do Coutinho para a entrada do Garré. Primeira vez que o Garré entra sob o comando do Diniz. Eu queria ver o Garré entrar sob o comando do Diniz, não vou negar. E o Coutinho realmente para mim tem que manter ele agora, porque o Bragantino não é um time que dá para duvidar não, tá? O Bragantino para mim é um time que tá bem, bem forte para top 6 do Brasileirão. E pegar ele vai ser um jogo divertido, eu acho. Já falo meu opinião sobre o jogo. Mas o grande ponto é, até o Vasco trocar as 4, 5 peças do banco, o Vasco foi o time que morreu, por isso 23. Foi um time que a gente acomodou. O Vasco não queria mais jogar bola. O Vasco ele realmente começou a errar muito feio, muitas saídas. Teve algumas jogadas bonitas aos 80 minutos, quando a gente estava com 4. Mas antes disso, se tu for ver o jogo de verdade só no segundo tempo, tu vai reparar que parece que o Vasco ele não queria jogar. O Vasco ele estava fazendo erro muito besta, parece que estava olhando com desdém pro jogo, parece que já tinha acertado que tinha ganhado. E, que nem eu comentei, eu mesmo assim, a gente já tinha ganhado e a gente ganhou. Mas é aquilo, né? Do profissional não espero isso. O profissional eu realmente espero que fique ali até o último minuto. Dito isso, dá pra crucificar o elenco, alguma coisa? Eu acho que não também. Não vou. O meu grande ponto é, talvez o placar não entregue o resultado. Não entregue o que foi o jogo. Pra mim, isso daqui era um jogo de 3-1, porque realmente parece até uma reprise do jogo passado do Fluminense, né? Só que agora é o 3-1 pro Vasco, sendo que o jogo foi 3-0 porque a gente jogou muito mal o segundo tempo, muito mal. A gente teve os lampejos, a gente voltou a acordar após a entrada do Adson, o Lloyd não entrou, o Lloyd tem problema de gastrite, quero que ele se dane também, ia falar outra palavra, mas enfim. E a entrada do Pumita também eu achei bem boa. Paulo Henrique hoje pra mim foi um baita destaque. Pra mim o Paulo Henrique jogou muita, muita bola hoje. O que eu critiquei no contra o Fluminense, pra mim hoje ele foi espetacular, de verdade. Tanto que marcou o segundo gol do dia, né? Aos 33. Verrete também, Verrete que ficou meio subindo contra o Fluminense. Hoje foi e marcou. Subindo é forte, né? Ele marcou gol contra, mas marcou a favor de novo do Vasco. Então, eu acho que o meu grande ponto é isso, de verdade. Realmente, pra mim foi um jogo que, contra o Melgar, o time do Peru, fora da altitude deles, levar a preguiça ao 3-0 não é algo gritante. Mas é supondo que fosse contra o Fortaleza. O Fortaleza, o Vasco fez 3-0, se não me engano, um gol foi no segundo tempo, não sei se foi 1 ou 2, mas esse gol no segundo tempo fez a gente manter ainda assim acordado. A gente não queria parar de jogar a bola.
Supondo, na melhor dos futuros, a gente vai pegar o Bragantino e a gente marca 3x0 no primeiro tempo. A chance deles voltarem pra cima de nós e a gente jogar igual jogou hoje, não só eles, vamos pegar time consagrado, né, com os times mais fortes por público geral, Palmeiras, Flamengo, a gente pegar eles, abrir um placar e jogar igual jogou no segundo tempo, a gente vai pedir pra tomar virada, não é nem empate, virada. E isso é algo que me incomoda, não vou negar, pra mim é algo que realmente eu não quero ver no Vasco. Então, dito isso, contra o Bragantino, vendo os jogos do Bragantino, os últimos jogos do Bragantino, os últimos do Vasco, acho que dá pra gente ganhar. De novo, eu realmente acho que dá pra gente ganhar. Um placar, um placar grande, um placar vantajoso, talvez não. Mas eu vejo a gente ganhando. Eu acho que a gente vai ganhar. Incrivelmente, eu tô 55% sim, 45% empate. Eu não vejo a gente perdendo esse jogo. E espero que não vire corte isso daqui, né? Mas realmente eu não vejo a gente perdendo esse jogo. Então, considerando o Vasco de 5, 6 anos atrás, isso daqui é uma baita evolução. Fora que vai ser os últimos jogos, né? Pré-Super Mundial de Clubes. Super Mundial de Clubes que eu vou estar fazendo uma coberturinha aqui no canal, pelo menos de um vídeo por semana ainda, mas enfim, mais pra frente eu falo sobre. E acredito que é isso. De verdade, hoje o jogo do Vasco pra mim foi um jogo nota 6, o primeiro tempo nota 10, nota 9, eu vou dizer. Teve alguns erros básicos de saída de bola, dá pra ver que o elenco ainda não tá 100% dentro do plano de jogo do Diniz, não tá mesmo. Até porque hoje eu diria que a gente não tem jogador suficiente para aquela 100%, de verdade mesmo. O Vasco não é um time bom com saída de bola, não é um time bom de passar, tocar e enfiar bola. Quando eu falo Vasco, eu falo jogadores do Vasco, né, Brandino? Agora, de novo, o Diniz tá com o elenco montado parte Ramon, parte Paiva, parte Carille. Tem nenhuma peça do Diniz, né? As peças do Diniz vão chegar agora em junho, ainda mais agora que o Casper Ban foi revogado, né? Então realmente vai ser agora em junho, julho. Eu não vou falar da expectativa pós, eu quero fazer um vídeo ainda, pra expectativa pós Super Mundial. Mas por agora, esses 3 próximos jogos aqui que a gente vai ter, eu vejo. Eu acho que dá pra gente ganhar os 3, de verdade. Bragantino, não lembro quem agora, peço até desculpa por isso, e São Paulo. São Paulo vai ser no Morumbi, mas se for o Rebeldia, pra mim já é vitória. De verdade, eu vejo o Vasco fazendo igual ano passado no 4x1 sobre o Rebeldia. Espero que não me cobre sobre isso depois de novo. Bragantino também vejo a gente ganhando. Eu vejo um placar de 2x1, mas ao mesmo tempo vai ser em casa ainda contra o Bragantino, então realmente eu acho que a gente ganha deles. O outro time eu não lembro, mas enfim, eu vejo a gente ganhando. Eu falo isso com alegria, de verdade. Eu não quero me acomodar, eu não quero pensar que a gente pode ganhar, então a gente tem que descansar. Não, eu odeio que o elenco pense assim, eu acho que tem que ir com garra, tem que ir até o final, tem que ir pra vencer. Já tava 3x0? Dane-se, a gente faz a 6x0 então, de verdade. Não que a gente vai fazer literal, mas tem que ter a vontade. E é assim que eu vejo. E é isso. Tudo certo então, pessoal? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Hoje foi um dia placar bom. Dia não tão bom, mas o placar foi bom, é que eu tô falando de Vasco, então maravilhoso. Futebol também não tão bom, mas o placar novamente muito, muito bom. E é isso, pessoal, de verdade. Comenta aqui o que acharam do vídeo, o que acham do Vasco. Acho que a gente vai conseguir continuar nessa fase, não vou dizer boa, mas eu vou dizer muito melhor do que a última fase do Vasco. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido daqui. Não esqueçam de deixar o like e obrigado.